Veja bem, pensamentos intrusivos é uma das coisas mais comuns que existe nas pessoas. É extremamente comum e praticamente todo mundo tem. E uma das coisas mais comuns que acontecem também é esses pensamentos serem estranhos, ruins, de certa forma, e a gente achar que a gente é estranho, que a gente é ruim, por ter esses pensamentos. Veja bem, os pensamentos, eles acontecem, eles não são a gente. Você não é os seus pensamentos. Acontece essa fusão, a gente se identifica com os pensamentos por eles serem contínuos, ininterruptos, por eles serem incessantes, por eles estarem sempre acontecendo. A gente tende automaticamente a se identificar com eles e a pensar que nós somos esses pensamentos, mas nós não somos, nós conseguimos percebê-los. Então, veja bem, esses pensamentos intrusivos, a gente não consegue interromper eles. Você não consegue interrompê-los, você não consegue pará-los. Você não consegue parar os seus pensamentos. É um movimento natural da mente. Está sempre acontecendo, assim como a sua respiração, assim como o seu batimento cardíaco, os pensamentos eles estão sempre ali, ok? Então, o primeiro ponto é natural, ok? Todo mundo tem pensamentos e por muitas vezes são perturbadores, né? É comum. E o segundo ponto é que você não consegue pará-los, ok? Você não consegue interrompê-los. Se você não consegue interrompê-los, então como resolver isso? Porque isso é um problema de certa forma, né? A gente sabe, a gente eu não vou tratar isso como algo leviano, como uma bobagem, como uma coisa que não se deve dar uma certa importância, vamos lá, porque a gente sabe, a gente já falou aqui em outros momentos, que o problema acontece porque esses pensamentos descem e a gente passa a se sentir conforme esses pensamentos. Então, pensamentos perturbadores, pensamentos que causam medo, que causam uma aflição, que causam um terror, né, um terror psicológico, né, com nós contra nós mesmos, né? Eles descem e a gente passa a se sentir assim, aterrorizado, com medo, aflito. E esse sentimento, essa aflição, esse desespero, ele sobe e esse pensamento se intensifica cada vez mais. Então, esse ponto ele é crucial para que se entenda a profundidade do que está sendo dito aqui, ok? Os pensamentos eles acontecem no nível da mente, é claro, só que eles se tornam o nosso mundo, porque eles descem, a gente passa a se sentir conforme esses pensamentos e a gente passa a pensar conforme esse sentimento. Então é algo que se retroalimenta, é o mecanismo corpo-mente, ele passa a comandar e a gente passa a viver aquilo e aquilo se torna o nosso mundo. E por mais que a gente volte pro agora, a gente volte para a nossa família, para os nossos amigos e converse, vá num estabelecimento, faça uma compra, alguma coisa, converse com as pessoas na rua, a gente vê, não, mas tá tudo ok. Às vezes é muito difícil de conseguir fazer isso, quando dependendo do quão imerso você está nesse movimento. Então veja bem, eu não estou dizendo que isso não é nada ou que são apenas pensamentos. Eles são apenas pensamentos, depois que você consegue perceber isso. Mas veja bem, como resolver isso então, né? Se não dá para pará-los e é uma coisa séria, né? É algo problemático, por assim dizer. Veja bem, a única coisa que é possível de fazer é você perceber
os pensamentos, eu sei que muita gente fala sobre isso e acaba ficando uma coisa até um pouco repetitiva, mas veja bem, quando a gente pensa que é repetitivo, é porque a gente ainda não viu a profundidade de fato daquilo, né? E isso que a gente consegue fazer é nos perceber para além desse movimento mental. Você consegue percebê-lo, você consegue olhar para o pensamento. Se você pensar, nossa, mas que pensamento horrível, meu Deus, por que eu estou pensando isso? Há algo de errado comigo? Por que eu penso essas coisas? Você vai se identificar, esse eu, ele entra e ele se funde com o pensamento. Agora você é um com esse movimento mental. Então, apenas perceba o movimento mental. Quando você acorda pela manhã, os pensamentos eles começam. Você tem um pensamento e todo pensamento ele inicia, ele tem o seu pico e ele decai. Depois vem outro. É claro que isso acontece continuamente, um atrás do outro, e você não percebe quando um termina e quando o outro acaba, né? Você consegue aos poucos ir percebendo o espaço que há entre um pensamento e outro, mas existe esse movimento, e ele não é diferente do movimento da, digamos, vamos dizer assim, matéria, né? No mundo físico, nesse mundo externo, as coisas elas surgem, elas aparecem no mundo externo aqui fora, na matéria, e elas têm o seu ápice e depois elas decaem, né? As coisas elas tomam uma determinada forma e essa forma se modifica. Nenhuma forma é permanente, nem mesmo o planeta Terra, nem mesmo o Sol, né? O Sol ele vai se expandir com o passar dos bilhões de anos e um dia ele vai consumir a Terra, daqui a bilhões de anos. E o Sol também ele tem um período de vida. O Sol é uma estrela, né? E as estrelas morrem. Então, assim, tudo, tudo se modifica. Tudo nasce, tem o seu ápice e decai. Assim como os pensamentos, só que os pensamentos são no plano mental e as coisas físicas são no plano físico. Então, veja bem, a gente consegue perceber que a gente tinha um determinado pensamento ontem, semana passada, ano passado, há 5 anos atrás, preocupações que há 5 anos atrás elas eram muito graves, elas eram muito sérias, e aquilo nos afligia, né? Aquilo nos afetava, ou seja, fundia, havia uma fusão e ela é automática, ela parece que é uma coisa só e parece que a gente é isso, e de certa forma a gente é também, mas veja bem, essa questão do que a gente né, é uma questão muito profunda e eu obviamente não vou adentrar aqui agora, mas esse movimento ele acontece independente do que a gente faça. Independente do que você faça, esse movimento contínuo, incessante, ininterrupto do pensamento, ele vai acontecer. É um ciclo, é infinito. Então ele acontece. E você consegue, quando esse pensamento vem, você consegue simplesmente observar ele. Se você o rotula, vamos dizer assim, como algo ruim, né? Se você já julga ele, quem está julgando ele é você. Agora você se fundiu de novo. O julgamento ele também é um pensamento sobre o pensamento. Existe o pensamento. O pensamento ele é o que ele é. Aí o julgamento que você dá sobre aquele pensamento, ele já é um pensamento. Só que agora você está identificado, porque é você quem está julgando. Então agora você se fundiu de novo. É muito sutil. É como uma corda bamba, assim, é como o fio da navalha. É muito sutil. É um momento, no agora. É esse momento aqui. Quando o pensamento vem, você consegue apenas
observar e deixar ir. É como uma coisa que surge no mundo e depois ela desaparece. É como uma nuvem no céu, né? Os pensamentos, as nuvens, elas enchem o céu e a gente nem consegue ver o sol, de tanta nuvem que tem. Mas depois as nuvens passam de novo. Imagina se você quisesse limpar o céu toda vez que ele ficasse sujo, entre aspas, de nuvens, né? Elas desaparecem depois, elas passam. Então, os pensamentos são a mesma coisa, eles surgem só que no plano mental, né, no plano da mente. E quando você percebe isso, aí começa a vir outras questões, né? Que você só consegue fazer isso no agora, você só consegue fazer isso agora, e o agora, ele é tudo que existe. Se você... eu vou gravar outros vídeos sobre isso, mas essas questões, elas surgem, né? Porque a gente necessita, de certa forma, de uma história, de um enredo, né? De um contexto. Ele é importante, é claro, o contexto, só que o contexto, ele implica um caminho, ele implica uma sequência. E o que eu estou dizendo é que, nesse caso de você se sobrepor aos pensamentos e você se desidentificar, né, se difundir do pensamento, não necessita, e a ideia de um conceito e a ideia de uma narrativa, de uma história, né, de um contexto, ela atrapalha. Ela atrapalha. Então, assim, é algo disruptivo, né? Não é algo habitual, não é algo que vai ter uma técnica ou um passo a passo. Até tem algumas coisas. Uma coisa que eu sempre fiz, que sempre me ajudou muito, quando você percebe que esse movimento, ele é sempre o mesmo, sempre a velha história, né, na mente. Uma coisa que eu fazia era enumerar. Eu dava um número aleatório, tipo 14, assim. Tinha um que eu chamava de 14, que era, ele sempre vinha, todos os dias. E aí eu tinha outro, não lembro quais eram os números, faz muito tempo. Mas até hoje isso acontece. Hoje eu nem lembro quais eram os números, mas isso me ajudava. Ah, agora é aquele, né? Ah, agora veio de novo. Então, assim, quando você entende que é a mesma história, que é o mesmo pensamento, você não entra mais na história, você não se identifica mais, você se difundiu dele. Então não importa. Aí o pensamento intrusivo, ele não importa mais. E na minha concepção, é claro que muita gente vai... Está em livros, tudo, né? Muita gente vai compartilhar isso e vai ter essa opinião também. Mas quando você faz isso, você resolveu o problema. Não de uma forma como a gente está habituado, né? Mas ele resolveu o problema. Ok? Bom, deixa um comentário aí se você assistiu até aqui, se você gostou. Deixe um comentário e diga o que você achou, se fez sentido para você, se você já passou por isso ou alguma coisa do gênero. Obrigado.